Cara, é impressionante como eu falo para vocês que a esquerda está fazendo dessa briga entre a direita e entre o Flávio e a Michelle, coisa e tal, tá fazendo disso um negócio muito maior do que realmente é. Exatamente porque é interesse deles, né? Eles achavam que iriam conseguir derrubar o Flávio Bolsonaro com a história do Vorcaro e estão até agora tentando alguma coisa desse tipo. É muito curioso, porque da mesma forma eles achavam que conseguiriam tirar o Bolsonaro do governo lá em 2018. Não, que o Bolsonaro não vai conseguir governar, que é impossível, né? Depois acharam que não basta tirar o Bolsonaro do poder, que acabou o bolsonarismo, não vai ter mais bolsonarismo e coisa e tal. E eles continuam com essa ideia de que não, que o Flávio... Olha só, 15 dias que podem mudar a eleição presidencial, tá dizendo o pessoal aqui do Brasil 247. Brasil 247, vocês sabem, é de extrema esquerda, né? O senhor Gustavo Tapioca tá dizendo aqui, ó, que entre 10 e 25 de julho, a direita terá que decidir se mantém Flávio Bolsonaro. Que decisão? Já está decidido, meu amigo, há 200 mil anos, desde novembro... 200 mil, não, estou exagerando. Desde novembro do ano passado já está decidido que o Flávio é o candidato do PL, não tem o que decidir. Vai ser meramente uma formalidade na coisa, né? A esquerda tá chateada porque eles achavam que iam conseguir. Não, porque o Flávio acabou. Não é só a esquerda, não. Tá? Tem um pessoal da isentosfera também aqui, ó. Caiado afirma que barco da candidatura do Flávio Bolsonaro está afundando. Se alguém tinha dúvida que o Kassab e o pessoal da esquerda estão no mesmo barco, queria, não pode, o Bolsonaro não pode o Bolsonaro, qualquer um, mas não pode o Bolsonaro. Nós que somos a direita e não sei o que lá. E de novo, eu não acho que a gente tem que criticar o Caiado e o Kassab, porque como eu já falei para vocês, o momento aqui é de agregar mais gente, né? Mas isso aqui mostra o quanto errado eles estão, o quanto essa expectativa deles é falsa. Por quê? Porque eles estão baseados na política como se fazia antigamente. É diferente. Esse pessoal não consegue entender o fenômeno Bolsonaro porque é um fenômeno que surge de maneira diferente da esquerda. A esquerda é um fenômeno de cima para baixo. Até o Lula. O Lula era joguete dos militares. Pô. O Lula é amigo dos militares, lá dos milicos de direita, lá, que supostamente era de direita, né? O Lula sempre foi um cara de cima para baixo, né? Ele foi colocado na política pelo Zé Dirceu, pela turma lá dos esquerdistas depois, mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro não, o Bolsonaro é um fenômeno de baixo para cima, é um fenômeno que realmente a população identificou ele como uma pessoa recomendada, o que melhor exprimia, né, a revolta contra o sistema que está aí, e esse pessoal continua sem entender, não, porque a gente que sempre fez isso, a gente que planejava quem é que ia ganhar, quem é que ia perder aqui, e agora a gente não consegue mais, né, aí tá o Kassab é um cara inteligente, bicho, só que ele tá perdido, por quê? Porque ele tá com um framework antigo, ele tá com a visão antiga do mundo com relação ao Bolsonaro, né? Aí estão discutindo aqui, não porque a região, o Tarcísio vai abandonar o Flávio. O Tarcísio não vai abandonar o Flávio, meu amigo, porque o Tarcísio sabe que o Flávio é importante para ele e ele é importante para o Flávio. Não porque o Flávio tem rejeição em São Paulo, vai atrapalhar o Tarcísio, não sei o que lá. Para com isso, meu amigo. O Tarcísio está junto com o Flávio nessa história desde o início. Não tem discussão nenhuma, né? Repara como que é o pessoal ali da isentosfera e da esquerdosfera querendo dizer que não, que já é, acabou, Flávio acabou. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de julho de 2026, às 8 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por representantes do Xvideos no Brasil, Caganeira Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, rejeição de Flávio acende o alerta na campanha do Tarcísio. Cara, porra é essa, bicho? O Tarcísio é um cara que se fez em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro, com toda a rejeição do Bolsonaro que supostamente existe lá em São Paulo e coisa e tal, o Tarcísio ganhou o Estado. Para que o Tarcísio vai agora abandonar o Flávio Bolsonaro? Ah, é porque tem rejeição e não sei o que lá. Mas vamos começar falando aqui sobre esse cara que tá mais engraçado, né? Ô Píncaro, que dia que é a convenção do PL para escolher o candidato? A convenção do PL está marcada para 25 de julho, na Arena Pacaembu, em São Paulo, e vai oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, ainda sem vice definido. Aí, até o Píncaro sabe dessa parada, até ele sabe que já é só para oficializar o Flávio lá, é só para colocar como oficial o Flávio, esse negócio não tem discussão nenhuma. Eu espero que a vice seja a Daniela Marques, né? É um nome que eu gosto muito. Vamos ver quem é que vai ser o vice lá do Flávio, né? O vice está em disputa ainda, o vice não está certo ainda, mas o Flávio está certíssimo, né?
Aí, mas o cara tá aqui, ó. Entre 10 e 25 de julho, a direita terá que decidir se manter. Meu amigo, terá que decidir o quê? Só na cabeça desse pessoal. Não porque o Flávio sofreu muito com o negócio do Vorcaro e não sei o que lá. E se abre espaço para Michele Bolsonaro. Caramba, que mano é Michele Bolsonaro, cara. Michele, em momento algum, quis se colocar como alternativa ao Flávio. Nunca teve esse negócio, né? É lógico, eu não descarto a possibilidade dela ter sido. Tentaram convencer ela a fazer isso para. Justamente como forma de chantagem, né? Chantagearam ela em troca da domiciliar do Bolsonaro, ela agir dessa forma. Mas mesmo aquele discurso que ela fez, aquele vídeo que ela gravou, no final das contas não tinha nada ali. Em momento algum ela falou que não, que vai ser eu ao invés do Flávio. Não, em momento algum ela falou isso. Ela reclamou de que estava com pouco poder de decisão dentro do PL. Ela queria que o candidato no Ceará fosse a vereadora lá, que é amiga dela e coisa e tal, né? Então, assim, inclusive eu concordei com ela no que ela falou no vídeo, né? Eu acho que ela falou errado, o momento que ela escolheu para falar foi um momento errado, mas o que ela falou ali faz sentido, realmente ela tem razão, né? De qualquer forma, em momento algum se cogitou trocar Flávio Bolsonaro por Michele Bolsonaro, só na cabeça do pessoal da esquerda e o pessoal da isentosfera que tá tudo, ai, que não pode, Flávio não pode. Aqui, ó, ou se buscará uma composição capaz de reunir o bolsonarismo e a direita liberal para enfrentar Lula. Meu amigo, já tem essa composição. A composição é o Flávio Bolsonaro com a Daniela Marques. E pronto, acabou, né? Aí eles botam aqui o Valdemar, o Bolsonaro. Não, que estão pensando que dia que vai ser e não sei o que lá. Bom, para quem não sabe, dia 10 de julho é porque acabou a Copa do Mundo, né? Eu imagino que é isso que eles estão querendo colocar aqui, né? Como a gente falou, depois da Copa do Mundo começam as eleições, começam as discussões reais da eleição, né? 25 de julho vai ser a Convenção Nacional do PL. 15 de agosto é o prazo final para registro das candidaturas. Então, no dia 15 de agosto, a gente vai saber quem serão os candidatos de verdade nessa história, mas a gente já sabe que vai ser o Lula mesmo do PT, vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, né? Aqui, ó, entre essa sexta, dia 10 de julho, e a Convenção Nacional do PL, marcada para 25, poderá ser tomada uma decisão política mais importante das eleições. Caramba, que decisão! Já foi decidido lá em novembro, meu amigo. A única reviravolta que pode acontecer nesse meio tempo, eu já expliquei para vocês, mas eu acho que a probabilidade é pequena, realmente, a chance disso acontecer é muito pequena, é caso a revisão criminal do Bolsonaro ande e o Bolsonaro seja solto e haja uma reversão da inelegibilidade dele, de colocar o Bolsonaro pai como candidato. Aí, nesse caso, eu concordo que aí é possível mudar. É possível que não seja o Flávio, que seja o Jair Bolsonaro. Nessa situação eu concordo. Mesmo nesse caso, eu não tenho certeza, mas é possível que aconteça. De qualquer forma, como eu falei para vocês, eu acho que esse pessoal não vai liberar o Bolsonaro antes da eleição. Infelizmente, está um absurdo. É lógico que o Bolsonaro está sofrendo uma perseguição pura e simples. Não tem nada ali para justificar a cadeia dele, coisa e tal, mas o poder está na mão deles, né? Está na mão do Alexandre de Moraes, então, está na mão do STF, né? O Cássio Nunes poderia, em tese, anular a porra toda, né? Poderia. Não sei se vai acontecer, mas, né? Enfim, de qualquer forma, o STF teria que se reunir em cima disso daí. Enfim. Aqui, ó. O prazo legal de candidaturas termina em 15 de agosto, mas o calendário político corre mais depressa, dia 25 de junho vai ser a definição do PL, né? Como eu já falei, a única possibilidade de não ser o Flávio é se for o Jair. Eu acho pouco provável, mas seria a única possibilidade, né? Aí não, isoladamente a crise entre Michele e Flávio poderia parecer apenas mais um conflito de inúmeros conflitos que envolvem a família, mas vai muito além. Observada em conjunto, ela representa o início de uma ampla reorganização da direita brasileira. É o sonho desse pessoal, cara. Não, porque agora o Bolsonaro vai perder poder, agora o bolsonarismo vai perder poder e coisa e tal. Esse pessoal nunca entendeu o fenômeno do Bolsonaro desde lá de 2018, tá? Em 2018, quando o Bolsonaro começou a crescer, todo mundo achava, não, o Bolsonaro vai ser cavalo paraguai, aquele pessoal que começa muito bem a corrida eleitoral, mas aí não tem substância, não tem o pessoal de apoio, né? Aqui no Brasil, as candidaturas, os políticos sempre foram construídos dentro dos partidos, cara. O partido que decide. O partido que virava o pessoal, não, é você aqui, eu decidi que vai ser fulano ali, tá? O candidato. E construía o cara, fazia lá a campanha, botava o cara no palanque, e construía coisa em torno do cara, não sei o que lá. E funcionava. Na era da informação centralizada, isso funcionava muito bem, porque o partido tem dinheiro,
Com dinheiro dá para botar um monte de jornais para falar sobre o cara, não sei lá, para construir a imagem da pessoa, e aí eles faziam o candidato ali dentro do partido. Sempre foi assim, a política no Brasil sempre foi de cima para baixo. O pessoal escolhia, né? É lógico, você escolhe as pessoas que já têm algum talento, que sabem falar bem, que têm alguma coisa, mas em última análise era decidido dentro dos partidos quem é que é o candidato, né? O Bolsonaro é um fenômeno totalmente estranho à política brasileira. É um fenômeno novo, que esse pessoal não sabe, não entendeu ainda o que acontece. Ainda mais na esquerda. A esquerda é tudo hierarquizado, é tudo decidido lá no comitê central do pessoal lá, né? E, enfim, aqui, ó, a realidade seguiu, a estratégia parecia encerrar qualquer disputa sucessória dentro do bolsonarismo, mas a realidade surgiu outro caminho. Flávio não conseguiu unificar o campo conservador. O caso Daniel Vorcar ampliou o desgaste da candidatura, ele passou a enfrentar resistências em setores empresariais. Meu amigo, tem discussão entre o pessoal da direita? Tem, é lógico que tem discussão, não estou negando não, tem um monte de briga aí, fulano não gosta de Beltrano, isso tem mesmo. Mas no final das contas, não tem ninguém questionando o Flávio não, meu amigo. Você pode ver, não tem ninguém questionando o Flávio nessa história. Só vocês. Vocês gostariam muito, né? Vocês queriam muito isso, não queriam? Eu sei que vocês queriam. Né? Porque, de novo, eles fizeram esse trabalho para destruir o Flávio Bolsonaro. Toda essa história do jornal, não, será que agora o Flávio Bolsonaro cai? E não cai, não sei o que lá. Só na cabeça deles que cairia isso daí, né? Como só na cabeça deles que essa condenação do Bolsonaro fez com que as pessoas achassem que o Bolsonaro é culpado de alguma coisa. Veja, essa coisa toda que eles fizeram com o Bolsonaro é um absurdo. A gente olha para isso e fala, caramba, que lógica tem isso? É um, entre aspas, golpe que não faz nem sentido, não tem nem lógica. O Bolsonaro estava em Miami, estava em Orlando, né? E o golpe da Disney, né? Que troço é esse, né? Que sentido faria o Bolsonaro dar um golpe no dia 8 de janeiro? 8 dias antes ele era presidente da República, ele dava ordem para os generais e fazia o golpe, se fosse o caso, né? Ele não queria fazer golpe, tanto que viajou, saiu, foi embora, coisa e tal. Então, não tem nem lógica esse caso, né? Mas isso não é estranho para esse pessoal, isso foi como eles sempre operavam. Quando você tinha o consenso social, você tinha as redes de televisão vomitando aquela narrativa, uma única narrativa, você não tinha alternativas, não tinha outras visões sobre a situação, isso colava, meu amigo, isso funcionava. Isso que eles fizeram com o Bolsonaro não funcionou dessa vez. O Bolsonaro não perdeu apoio de maneira alguma, tanto que as pesquisas mostram que em muitas pesquisas o Bolsonaro ganha do Lula, mesmo sem ser candidato, o pessoal prefere votar no Bolsonaro do que no Lula, né? Então, ou seja, o Bolsonaro pai, eu digo, né? O Jair Bolsonaro, não o Flávio Bolsonaro. Não, o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula, com certeza, mas o Jair Bolsonaro está na frente também. Ou seja, eles esperavam a essa altura do campeonato que não, o Bolsonaro é golpista, acabou o Bolsonaro, acabou o Bolsonaro, já era, pare a contagem, né? E não conseguem fazer isso, não conseguiram fazer isso. O Bolsonaro continua forte pra caramba, continua mesmo preso, todo mundo vê que isso não é uma coisa absurda, que isso não tem como durar muito tempo, que isso é uma injustiça enorme com ele vai voltar com certeza, né? E a mesma coisa com o Flávio, eles ficam achando que não, mostramos o Flávio conversando com o Vorcar, agora já era, agora acabou e não sei o que lá, né? Esse pessoal, cara, e de novo, e a isentosfera, repare isso daqui, cara, eu falo pra vocês isso, né? O Kassab foi o grande derrotado com essa história do Flávio ter sido candidato ao Bolsonaro. O Kassab estava apostando que seria o Tarcísio e que ele conseguiria, junto ao Tarcísio, fazer influência, fazer força dentro do novo governo, né? Talvez exatamente por isso que o Bolsonaro escolheu o Flávio, para evitar o contato com o Kassab, né? Porque eu sempre falei isso para vocês, eu não critico o Tarcísio por ter colocado o Kassab no governo de São Paulo, era necessário. Para governar um estado como o estado de São Paulo, cara, é uma coisa difícil, não é fácil governar um estado desse tamanho, né? Ele precisa de apoio político, né? Por mais que ele tivesse muito apoio da população, ele precisa de apoio político também para governar. E o Kassab era a pessoa ideal, o Kassab é o que sobrou do PSDB em São Paulo, né? Que é o partido que o pessoal gosta. Só que o Kassab fez essa aposta errada, ele achou que ia ser o Tarcísio o candidato do Bolsonaro e acabou se ferrando nessa história. Aí ele tá tentando agora com o Caiado nessa essa jogada que, cara, não vai acontecer, bicho, não tem jeito, né? A única coisa que ele pode conseguir, isso eu não descarto, é o Alexandre de Moraes conseguir bloquear a candidatura do Flávio Bolsonaro, prender o Flávio Bolsonaro, para tentar sobrar aí o Tarcísio, o Zema e o Caiado. O Tarcísio não pode mais, o Tarcísio já perdeu o prazo de inscrição, né, o prazo de desincompatibilização. Mas aí seria o Caiado, o Zema e não sei o que lá, e não pode mais o Flávio, né? Isso eu não descarto não, tá? Infelizmente a gente tem que considerar essa possibilidade. Eu acho que isso é golpe forte demais até para o Alexandre de Moraes. Ficaria feio demais até para o Alexandre de Moraes. Mas eu não descarto. Agora,
esse papo dele ficar dizendo que a candidatura do Flávio está afundando, eu entendo, né? Ele tem a candidatura dele, ele está jogando ali as cartas que ele tem para tentar melhorar a candidatura dele, tem direito disso. Eu não vou brigar com o Caiado, por quê? Porque o Caiado é irrelevante, bicho, não faz diferença. Ele, o Zema e coisa e tal. Né? O Zema, eu gosto do Zema. Ao contrário, eu gostaria de votar no Zema, mas, de novo, eu não vou ficar criando caso com o Zema, por quê? Porque quem vai para o segundo turno é o Flávio Bolsonaro mesmo, não tem alternativa, né? E aí é importante a gente não brigar com esse pessoal, porque depois a gente vai precisar do voto do pessoal que vota nele, né? Então, e outra coisa é o caso do Tarcísio, que está o pessoal dizendo aqui, não, porque a rejeição... Aqui, ó, desculpa, aqui é outra história. Aqui, ó, a rejeição de Flávio acende alerta na campanha de Tarcísio que fala em limite para apoio. Mentira. Se tem nego do Kassab na campanha do Tarcísio falando isso, é só esse pessoal do Kassab que está falando isso. O Tarcísio, eu tenho certeza que não tem limite nenhum do apoio dele ao Flávio, até porque ele sabe, ele foi eleito governador de São Paulo com o apoio do Bolsonaro, com toda a rejeição do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro da mesma forma, né? Agora, estão dizendo aqui outra coisa, olha que engraçado isso aqui, eu cheguei a cantar essa pedra para vocês. Ó. Reeleição precoce de Tarcísio pode ser risco para Flávio. Eles estão falando aqui que da mesma forma que a eleição do Tarcísio no primeiro turno prejudica o Lula em São Paulo, também prejudicaria o Flávio Bolsonaro. Por que isso? Como eu expliquei para vocês, né? Se você tiver o segundo turno, as pessoas têm que votar no governador, e aí o governador vai chamar o pessoal ali para fazer a linha de frente lá dos cabos eleitorais, para chamar o pessoal para votar e não sei o que lá. E se não tem mais o governador disputando o segundo turno, para que vai fazer isso para o presidente? Para o presidente é mais complicado, né? Não teria tanta capilaridade essa história. Mas eu já expliquei para vocês que isso tem uma diferença enorme nessa história. O pessoal que vota no Flávio é o pessoal mais ativamente político. O pessoal que vota no Lula é o pessoal que não está muito aí para política. Então, embora de fato não ter segundo turno em São Paulo prejudique os dois lados, prejudica muito mais o Lula do que o Flávio. O Flávio, a base do Flávio ela é mais ativa, ela acaba indo, né, votar mesmo sem esse incentivo, na maior parte das vezes, sempre tem uma exceção ou outra. A do Lula não, né? Então essa é a história aqui do pessoal, o pessoal chorando até agora aqui, querendo ver essa coisa. Outra coisa mais engraçada é o pessoal falando aqui, o plano para derrotar Lula. Não, porque tem um grande plano que envolve as potências estrangeiras e não sei o que lá, e as big techs, os caras já entraram numa teoria da conspiração aqui violenta, cara. O pessoal do Brasil 247, senhor Reinaldo José Aragon Gonçalves, que escreveu essa coluna. Meu amigo, essa teoria da conspiração que você está chamando aí é o seguinte, é vontade do eleitor. A vontade do eleitor foi para a direita, foi para o Bolsonaro. É por isso que vocês vão perder. Esse é o nosso grande plano para derrotar o Lula. Convencer o eleitor a não votar no Lula, votar no Flávio Bolsonaro. Pronto, o Lula perde. Esse é o plano. E o problema, esse pessoal coloca essas coisas assim, com essa coisa de teoria da conspiração e coisa e tal, por quê? Porque eles estão vendo que está funcionando. O Lula está perdendo espaço, o Flávio está crescendo e vai perder mesmo, né? Enfim, a campanha se prepara para vídeo bomba em festa de Vorcaro e deve usar a esposa. Aí estão inventando a história que vai ter um vídeo do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro na festinha. Se fizerem, vão fazer com inteligência artificial, porque já está provado que o Flávio não estava na tal da festinha, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, tá? E de qualquer forma, acho uma besteira sem tamanho isso daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.